Experiência com Deus. É bem assim aquilo que eu tava falando no vídeo passado, né? Das expressões que a gente fala tanto, a gente esquece qual é o verdadeiro significado delas. Passam a fazer parte do nosso vocabulário igrejudo, do nosso vocabulário evangeliquez. E aí essas palavras, essas expressões perdem a importância, perdem o significado, perdem o valor para nós. Experimentar Deus. O que é isso? Por que algumas pessoas falam, cara, eu tenho uma dificuldade grande de experimentar Deus, eu não consigo ter experiências com Deus. O que é uma experiência com Deus e por que você não consegue? E será que você não consegue mesmo? E aí? Eu acho que as pessoas olham para pregadores, para, sei lá, para líderes, para ministros e tal, não sei como que você chama. Você olha pro cara e fala, pô, esse camarada, olha como ele fala. Eu acho que ele achou algum segredo, tem alguma fórmula mágica, tem alguma palavra mágica que ele descobriu que faz ele sentir a presença de Deus de maneira diferente do que eu sinto e gera nele essa fé que é diferente da minha. E a intenção desse vídeo é justamente desmistificar isso, é mostrar que não existe uma fórmula mágica ou uma maneira secreta, um clube secreto das pessoas que entenderam Deus e... Não existe, cara. A maneira de contatar Deus e de entender Deus é a fé. E é a mesma maneira para todo mundo. Seja pro cara que tá lá na frente na sua carreira cristã, ou seja para aquele que tá começando agora, o órgão, a maneira, a ferramenta que se usa para contatar Deus, para entender Deus, para perceber Deus e as coisas de Deus é a fé. Eu tô estourando o áudio. E a fé, cara, é uma certeza. A fé é a certeza de coisas que você não vê, de coisas que você não sente, mas você consegue saber que elas são reais. Ah, mas como é que eu vou crer em algo que eu não vejo? Como é que eu vou receber algo que eu não sinto, que eu não escuto? É porque ver, ouvir, sentir são sensações, são impressões da nossa mente. O cérebro, ele interpreta as coisas dessa maneira. Então, muitas vezes, a experiência que você vai ter com Deus, ela é tão forte, ela é tão presente, Deus vai falar algo para você, você vai ter certeza de que você está ouvindo Deus falar, ou você vai ter certeza de que está vendo algo, ou que está sentindo algo no seu coração. Essas sensações são físicas. Mas isso não vai acontecer sempre, pelo contrário. A maior parte das experiências que nós podemos ter com Deus não são sensoriais. Não tem nenhum tipo de envolvimento sensorial nisso, porque a fé é certeza, e se ela é certeza, ela não exige uma confirmação dos nossos sentidos. E aí você vai entrar num ponto, num estágio em que você não depende mais da sensação, você não depende mais da sua emoção reagindo ao falar de Deus, ou reagindo ao agir de Deus, para você ter certeza de que é Ele que está fazendo. O risco de você desenvolver uma vida cristã de experiências baseadas na sua emoção ou nas suas reações, nas suas sensações, é que você vicia nisso. E aí, quando não tiver a emoção, quando não tiver as lágrimas, não há arrependimento. Quando não tiver um queimar no coração, Deus não falou. Quando você não escutar, não foi Deus. O risco é de você ser enganado, primeiro, por você mesmo, por às vezes acreditar em algo tanto que aquilo gera um sentimento no seu coração. E você passa a achar que toda vez que o seu coração treme, é Deus falando, quando muitas vezes pode ser uma reação puramente emocional sua. Ou você ser enganado por alguém que fala bem e gera isso no seu coração, ou por alguém que por N motivos consegue te levar a sentir coisas, você vai passar a acreditar que essa pessoa é a voz de Deus na sua vida, quando muitas vezes você pode estar sendo enganado a fazer coisas que estão contrárias à vontade de Deus, simplesmente porque você acreditou em experiências sensoriais. E a fé, repito, não é uma experiência sensorial. Ah, Davi, você não está ajudando nada. Tudo que você está falando até agora é o que não é uma experiência com Deus. É muito fácil eu chegar para vocês aqui e falar assim, tenham fé. Se você não tiver fé, você não pode entender Deus. Se você não tiver fé, você não vai perceber Deus.
É muito fácil falar isso. Como eu consigo essa certeza de que Deus fala comigo, de que Deus pode falar comigo, que Deus pode interagir comigo, que Deus pode agir na minha vida? Como é que eu consigo essa certeza, essa fé? A fé vem pelo ouvir. E o ouvir vem pela palavra de Deus. Sabe aqueles versículos que a gente decora e sai depois falando errado? A gente fala assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que é o falar de Deus? Não é a Bíblia? Então, a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem por você ir à Bíblia. O que você vive nos cultos coletivos, nas conferências, nos encontros, nos congressos, eu não sei como você chama, mas o que você vive nessas experiências coletivas, ele não é suficiente para sustentar a sua vida cristã, não é suficiente para aumentar ou acrescentar a sua fé. Elas são muito boas e, cara, é muito proveitoso você participar de tudo o que tiver disponível para você enquanto cristão. Todas as conferências que você puder, todos os cultos que puder, todos os congressos que puder, vá em tudo, participe de tudo, com a máxima disposição que você puder. Mas isso é só uma ignição, é só uma faísca, é só o início de um processo de você criar em você mesmo um coração de busca, para que a sua fé seja acrescentada, para que não seja mais só o falar do pastor, do mestre, do líder, do João, da Maria, lá na reunião, lá no culto, lá no congresso, mas Deus comece a falar diretamente com você através da leitura da palavra. E aí você cresce, aí a sua fé aumenta. Porque já não é mais o falar de outra pessoa, mas é Deus mesmo falando com você. E porque você está ouvindo sobre Deus, a sua fé cresce e você passa sozinho a identificar o falar de Deus para sua vida. Você passa a ter suas próprias experiências com Ele. Ah, mas eu não tenho vontade de orar, não tenho vontade de ler a Bíblia, não tenho vontade de me comunicar com Deus porque eu não sinto nada, então eu não tenho vontade. Como é que eu faço se eu não tenho vontade? Eu ouso dizer, todo mundo já passou por pelo menos uma fase na sua vida em que não há nenhuma vontade, nenhum interesse em se relacionar com Deus. A gente às vezes começa a nossa vida cristã apaixonado, né? Com muita vontade de ler a Bíblia, muita vontade de orar e passa tempo orando, aí depois isso vai esfriando. Ou acontece o contrário, a gente começa sem entender muito bem como é que é esse negócio de vida cristã e aí você olha para aquele livro, né, aquela chaproca cheio de palavras que você não entende e você não quer ler aquilo. Sabe, a verdade é que essa geração, que nós estamos tão acostumados com uma vida de super-heróis e de mágica, que a gente começa a achar que o relacionamento com Deus é dessa maneira, que é através de um estalo, de uma palavra mágica, de uma fórmula do sucesso, de um ritual cabalístico, de um culto secreto. Não, se eu for para aquela vigília daqueles irmãos, nossa, ali eu vou ter uma experiência com Deus. Não existe fórmula mágica. Se você não tem vontade de ler a Bíblia, mas sabe que ler a Bíblia é necessário para você, negue a sua vontade. Leia a palavra. Ou se você já leu no passado muito mais do que lê hoje e sabe o benefício que ela te traz, mas por alguma razão, por preguiça ou não sei qual é o motivo que te afastou da leitura da palavra, da oração, mas retome. Você sabe que não existe fórmula, vocês estão entendendo? Não existe fórmula, não existe mágica. Existe esforço e o reino dos céus é tomado por esforço. O que acontece é que conforme você vai lendo muito a Bíblia e orando muito, a intimidade sua com Deus aumenta e ela ganha níveis de você estar longe da Bíblia, estar numa situação em que tudo que você menos esperava era lembrar de um versículo, mas de repente um versículo salta, pum, na sua mente. E você lembra, puxa, é exatamente o que eu precisava agora. Ou você está ali dirigindo e começa a orar. Isso é intimidade. É que não precisa mais do ritual, não precisa mais do momento, mas você vai se lembrar com tanto carinho do momento da leitura que você teve experiências aleatórias com Deus durante todo o dia. Mas quando você volta para casa, você tem a oportunidade, você vai pegar a sua Bíblia e vai se realimentar e vai lembrar que foi ela que causou essa mudança em você. Se você quer ser sério na sua vida cristã, se você quer realmente crescer, quer ser útil, quer fazer alguma coisa que não seja ser um menino para sempre, espiritualmente, leia a Bíblia.
da maneira mais séria e sincera que você puder. Bom, galera, o vídeo de hoje tá acabando aqui. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Não se esqueça, se você gostou, de clicar aqui embaixo no gostei e de se inscrever no meu canal para receber os vídeos que eu tô publicando agora toda semana. Se você ainda não me tem lá no Facebook, pode me adicionar aqui no perfil ou na fanpage, que você achar melhor. Me procura lá para conversar sobre esse assunto, fala qual é a sua dificuldade, eu tô sempre respondendo. É bom, muito bom essa conversa com vocês e é por causa dessas conversas com vocês que eu continuo gravando. Eu tô tendo assuntos para continuar gravando, respondendo essas perguntas. Então é isso, eu vou ficando por aqui e um abraço, Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.